noite para todos. Jesus esteja connosco. Realmente é uma semana em que nos lembramos muito dele e por isso a nossa pretensão desta pequena palestra é sentirmos que realmente a ausência dele não deixa de não ser uma presença constante. Naquele entardecer, um homem caminhava pelas ruas completamente desolado. As pessoas passavam por ele e ele observava-as com atenção. Muitas sorriam, outros seguiam em conversas triviais, outras ainda, muito sérias, caminhavam em profunda meditação. Aquele homem também viu pedintes, almas desesperançadas, encontrou muitos trabalhadores cansados. E naquela caminhada solitária, em que a solidão não era só dele, era de tantos outros, aquele homem pensava: onde está Deus? Por que não cura todas as dores? Por que Deus permite a fome, a violência e tanta desigualdade? Quando o sol já se despedia, ele percebeu que os seus passos inquisidores o haviam conduzido à frente de um lar de crianças. Uma religiosa que procurava os últimos pequeninos que teimavam em ficar um pouco mais no pobre parque das suas brincadeiras, viu aquele homem. Ali estava ele parado, observando a cena das crianças. Ela sorriu e fez um gesto para que ele entrasse naquele modesto local. E ele, sem saber exatamente o porquê, aceitou aquele acolhedor convite. Depois dos pequenos entrarem todos, a irmã explicou-lhe que ali viviam crianças, umas abandonadas por seus pais biológicos, outras devolvidas depois de uma breve e frustrada adoção. As crianças foram para o banho, pois a hora do jantar aproximava-se e a comida logo seria servida. Quando todas já estavam no refeitório, aquela irmã convidou aquele homem para que fosse até lá e ofertou-lhe um prato de sopa. A mesma sopa que estava a ser servida para todos. Era uma sopa rala, mas as crianças sorviam-na como se fosse um banquete. Aquelas crianças só comiam arroz, feijão ou massa 3 vezes por semana. Carne 2 vezes ao ano, no domingo de Páscoa e na ceia de Natal. Tomando aquele caldo tão singelo, aquele homem, meditando agora, lembrou-se da sua própria casa, da sua despensa repleta, das suas refeições fartas. E após o jantar, os pequenos foram para o dormitório. Mas antes de dormir, ajoelharam-se. E todos juntos proferiram uma comovente prece, agradecendo aquele dia, a refeição, e pedindo a Deus que olhasse por aqueles que tinham menos do que eles. Quando dormiram, as irmãs reuniram-se na humilde capela e uma vez mais fizeram-lhe o convite para que se unisse a elas. E oraram em agradecimento pela vida, pelo trabalho, por terem condições de oferecer um abrigo àqueles esquecidos do mundo. Naquele pobre lugar tão rico, afinal, o homem derramou verdadeiras lágrimas. Naquele lar
ele que se sentia órfão de Deus, afinal encontrou-o. Ali finalmente percebeu que a ponte entre o Criador e a criatura é o amor. O amor que se expressa pela doce e suave melodia da gratidão. Senhor, eu sei que tu me observas. Sabes quando me sinto. Sabes quando me levanto. E de longe percebes sempre o meu pensamento. Estes versos são de um salmo e revelam-nos que Deus se faz presença viva em todos. Conhece nossas alegrias, nossas dores. Sempre está conosco em nossas conquistas e até mesmo quando nos revoltamos contra Ele diante das nossas dificuldades. Deus, Pai amoroso que é, não nos abandona quando os sofrimentos nos assaltam. São esses sofrimentos que nos auxiliam a expulsar as mazelas morais que tomam o nosso foro íntimo e que nos apartam, muitas vezes, da verdadeira felicidade. Sejamos, pois, gratos. Em tudo há a mão do Pai. Ricos ou pobres, alegres ou tristes, realizados ou frustrados, em tudo Deus nos observa, nos acompanha e jamais, em instante algum, separa sua divina mão da nossa. Recordemos bem, não são as pessoas felizes que são gratas, são as pessoas gratas que são felizes. E que melhor prova da bondade de Deus queremos do que a permissão para que Jesus viesse até nós. Anunciado o seu nascimento por mensageiros celestes ao longo dos milénios. Foi aguardado por séculos, mas Jesus afinal chegou. Viveu com os homens por pouco mais de 3 décadas e iniciou o seu messianato numa festa de alegrias, as bodas de Caná. Ali estava ele comemorando as bodas de um parente de sua mãe, Maria. Mas a humanidade não o quis. E nesta semana comemoramos os últimos dias dele sobre a face da terra. E ele sabia-o. Foram dias aflitivos. Aproximava-se a festa dos ázimos, ou seja, a Páscoa. Era a derradeira refeição que faria com os discípulos. Deveria ser um momento de alegria por essa comemoração da Páscoa judaica, que celebrava precisamente a libertação das agruras da escravidão no Egito por mais de 400 anos. Deveria ser a comemoração das alegrias pela libertação, conseguida pelo legislador hebreu Moisés. E em memória daquela noite, todos os anos, a 14 do Nissan, Nissan em hebraico, o mês de abril, os chefes de família hebreus serviam carne assada de um cordeiro, pães ázimos, isto é, sem sal e sem fermento, e alfaces amargas. Fora, na rua, os cânticos sucediam-se em obediência ao rito comemorativo. Mas ao redor de Jesus, a hora era de intranquilidade. Os sacerdotes arquitetaram o melhor plano para o prender. Prender o Nazareno. Desejavam tê-lo em suas mãos, julgá-lo rapidamente e fazer com que desaparecesse. A sua presença vinha pondo em risco toda a hierarquia sacerdotal. Eles sentiam
Os sacerdotes do templo, que dia após dia perdiam o seu poder, pois o povo seguia aquele mestre que nada pedia, senão que amassem a Deus e ao seu próximo. Ele não exigia dinheiro para ser ouvido, não exigia dinheiro para ser seguido, não exigia dinheiro para dar as suas bênçãos. Jesus, o Mestre, de tudo estava ciente, não somente por conhecer as Escrituras, o que elas haviam falado, tudo aquilo que os profetas apresentaram com respeito ao Messias, mas sobretudo por estar plenamente consciente do preço que deveria pagar, nas mãos de homens que não desejavam a sua mensagem. Foi Jesus que pediu a Pedro e João que preparassem na cidade de Jerusalém o lugar para a celebração da Páscoa. Quando Jesus já se encontra no aposento, junto aos 12, ele afirma: desejei ardentemente comer nesta Páscoa convosco. São palavras que expressam um grande desejo. Era a última Páscoa em que fisicamente estaria com eles. O Cordeiro sabe que logo mais haverá de ser sacrificado. Sua última doação é estar com os seus. Todos sabemos como aquela noite se fez de tanta importância, pelas recomendações que ele apontou, por todas as revelações que apresentou. Uma noite que para os cristãos é inesquecível, como foi para aqueles 12 corações ali presentes com ele. E na noite daquela quinta-feira, ele encerra o seu messianato na terra, comemorando, como já dissemos, a Páscoa judaica, conforme a tradição de Israel. Após a ceia, Jesus despe a túnica, coloca uma toalha sobre os rins, toma um jarro com água, uma bacia, e começa a lavar os pés dos apóstolos. Eles ficaram surpreendidos. Aquela era uma tarefa exclusivamente dos escravos. Nenhum patriarca em Israel, nem mesmo nenhum pai de família israelita o faria. Recebia-se a visita à porta com um beijo de boas-vindas e de imediato um escravo desatava as sandálias da visita e lavava-lhe os pés, diminuindo o desconforto gerado pelo uso das sandálias abertas naquelas terras tão poeirentas. Pedro procura esquivar-se. Para ele, o mestre é muito especial, para se humilhar a tanto. Contudo, porque Jesus lhe diz que se ele não lhe permitir lavar os seus pés, não terá parte com ele em seu reino, e então Pedro aceita o gesto. Concluída a tarefa, o excelente professor da humanidade toma novamente assento entre aqueles que estavam privando da ceia e pergunta: compreendeis o que vos fiz? Vós chamais-me mestre e senhor, e dizeis bem, porque o sou. Se eu, pois, senhor e mestre, vos lavei os pés, deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu dei-vos o exemplo, para que como eu vos fiz, assim façais vós também. Quanta grandeza neste ensino! Primeiro, Jesus ensina que nenhum de nós deve evitar o autoconhecimento. Sou Senhor e Mestre. Autoconhecer-se é imprescindível,
para que nós consigamos alcançar mais tarde a felicidade. Dessa forma, Jesus enfatiza que Ele é Mestre e Senhor. Diz-nos assim que cada um de nós deve ter consciência das virtudes adquiridas. Cada qual deve saber já o que conquistou. Cada qual deve saber já o seu valor. Nada nisto está errado. Portanto, numa autoavaliação, qualifiquemo-nos como quem já detém uma ou outra virtude, ainda que não a tenhamos na sua totalidade. E a segunda lição é de que, por maiores que sejamos, por nossa condição intelecto-moral, por cargos que ocupemos, por responsabilidades que tenhamos, de forma alguma devemos ceder ao orgulho. Afinal, que são alguns anos sobre a terra, em face à eternidade que nos aguarda, espíritos imortais que somos. Orgulharmos-nos de quê? Porque já conseguimos uma qualquer conquista? Porque já atingimos um posto hierárquico superior? Porque já estamos dotados de grande intelectualidade? Que representa isso face ao universo e à eternidade, como já dissemos? Tenhamos consciência. Somos habitantes de um minúsculo planeta, num sistema planetário que tem a sustentá-lo um Sol, apenas estrela de quinta grandeza. Então Jesus tece recomendações dizendo das dores que adviriam aos seus seguidores, o que ainda hoje acontece. Nenhuma doutrina é mais perseguida do que a doutrina dos cristãos, em todo o mundo na atualidade. Jesus sabia que todos aqueles que desejassem levar o archote da Boa Nova na tentativa de iluminar a terra seriam perseguidos. É ele que diz: o machado está apontado à raiz. São palavras dele. Mas naquela noite se falou de dores e sofrimento, não deixou de pronunciar esperanças e consolo. Por isso, ele, observando o ar de tristeza que envolvia os apóstolos, profetizou: um pouco e já não me vereis mais, mas não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Eu vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. É um momento de despedida, como percebemos. O pastor anuncia a sua viagem. Explica porquê, mas afirma o seu retorno. A hora avança e Jesus ainda ensina: um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Nisso reconhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Repito-vos, amai-vos uns aos outros. Esta fala parece um testamento. Exterioriza a sua doação final. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Amai-vos como eu vos amei. Sereis meus amigos, se fordes amigos uns dos outros.
Aquela noite envolve tudo com o seu manto negro. A lua parece que se escondeu. Escondeu a sua face redonda e prateada, para não verem que ela estava chorando. O cordeiro vai ser imolado. Contudo, Jesus voltou depois da morte para atestar que ela não existe. Voltou em corpo espiritual. Agora ele penetra em recintos fechados, aparece e desaparece, fala em breves diálogos. Seus discípulos sentem que já não é um homem. É, no entanto, o amigo que retorna para orientar, esclarecer. E quando chegou, fez-se visível àquele grupo de homens assustados, como uma equipe sem chefia. E Jesus saúda-os. Paz seja convosco. E ficaria com eles por dias e dias. Então a Páscoa, para o cristão, para o verdadeiro cristão, para aquele que quer seguir o cristianismo do Cristo, deve trazer-nos à memória o ensino vivo da imortalidade, atestada pelo próprio Cristo. Recordarmos Jesus, os seus ditos, os seus feitos. Essa é a verdadeira comemoração da Páscoa. É importante que nos libertemos de ritualismos, de cerimoniais, porque são apenas e só cultos exteriores que nos retardam o progresso. E retardando o progresso, atrasa-se em nós a conquista do reino de Deus. E Ele não fará morada em nossos corações. Preparemos a nossa mesa de Páscoa para que possamos ofertar, em nome do amor, alguma coisa. E que a nossa noite seja como aquela longínqua Páscoa, recheada de preces, de hinos, de pão repartido. A data aproxima-se. Apressemo-nos e desejemos ardentemente estar com quem amamos. E na oferta do pão à mesa dessa confraternização, quem sabe, possamos ter um gesto de perdão a quem nos feriu e agora possamos incluir essa alma na nossa mesa. Quem sabe, instalemos uma mesa em casa alheia, oferecendo um banquete, não um banquete de comer, um banquete de luz, que ofereça pratos de desculpas, doces de perdão, frutas de ternura e de muita paz. Recordemos então os ensinos crísticos e sejamos mais humildes, aprendendo a servir e servir sempre. Somos muitos milhões, os que buscamos Jesus, nas estradas amarguradas em que nos encontramos. Atendamos ao seu chamado e tornemo-nos criaturas felizes. E só seremos essas criaturas felizes se amarmos e servirmos. Os dois verbos mais importantes da conjugação cristã: amar e servir. Então recordemos Jesus, não no túmulo, porque Jesus deixou um túmulo vazio, como sabemos. A sua ausência cada vez se nota mais presente, à medida que nos vamos cristianizando, à medida que nos vamos espiritualizando. A presença dele é maior, é melhor, aconchega-nos mais, ajuda-nos mais, ampara-nos. Então, que nesta Páscoa que queremos seja santa, recordemos-nos disto. Recordemos Jesus com toda a ternura, com todo o carinho, mas o Jesus vivo. Pela vossa atenção, muito obrigado.